Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 3 bancos com os maiores dividendos da Bolsa Brasileira, ou seja, aqueles que ostentam historicamente, atualmente, o maior dividend yield. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E começando em ordem crescente, do que paga menos para o que paga mais, nós temos aí então o Banco Santander, na terceira colocação. Hoje as ações mais em conta são as ações ordinárias, SAMB3. É um banco que está sofrendo muito nas suas cotações, uma desvalorização acima de 20%, como os demais bancos. É um banco de controle espanhol, inteiramente privado, está negociando um PL abaixo de 7 vezes, muito baixo historicamente, está negociando próximo do seu valor de patrimônio líquido. Isso aqui significa que há muito desconto nesse banco, considerando que as empresas inteiramente privadas dificilmente negociam no seu valor de patrimônio líquido. O dividend yield dos últimos 12 meses é acima de 9%, paga ali até acima do que a taxa Selic. Se você pegar os últimos 12 meses, é 1,35 por ação ordinária. Desse modo, se você tem 100 ações de Santander, você vai receber ao longo de um ano algo em torno de R$ 135. Óbvio, se você tiver esse preço médio atual aqui de R$ 14,57. Agora, se você tiver 1.000 ações, você vai receber algo em torno de R$ 1.350. E para você ter 1.000 ações nesse preço médio, é algo que você precisa desembolsar quase R$ 15.000. É um ótimo yield. O dividend yield médio dos últimos 6 anos do Banco Santander é na casa dos 6%. Isso aqui é médio. Por que você vai me contrapor o seguinte? Ah, mas isso é relativamente baixo, tá bem na média de Bovespa. Entenda, como é um banco que se valorizou muito, já chegou a ser cotado lá no começo, quando foi trazido para a Bolsa Brasileira a 11 centavos, como o Barsi comprou esse banco, é muito difícil ter um yield muito elevado e ainda assim consegue ostentar a condição de o terceiro banco que mais paga dividendos na nossa bolsa. E quando estou me referindo a dividendos aqui, estou falando de modo genérico, ou seja, envolvendo todas as formas de proventos, tanto recompra, quanto bonificação, quanto juros sobre capital próprio e dividendos em sentido estrito. É a remuneração do acionista. O preço teto atual do Banco Santander Ações Ordinárias é R$ 20, considerando um yield de 6%. Se você pegar hoje 1,35 e dividir por um yield de 8%, que já é bem razoável, está bem acima da média dos últimos 6 anos, você teria um preço teto de R$ 16,87. Um preço teto bem conservador que você ainda poderia comprar com relativa tranquilidade. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma recomendação. Para a plataforma GF+, você teria aí uma margem de segurança de 70%, ou seja, um upside, um potencial de valorização de 70%, e dentro desse range você poderia comprar sem medo de errar. Entre aspas, é óbvio que a gente pode errar, só que a sua possibilidade de errar, no caso, é muito baixa. Afinal, a duration do seu investimento é inferior porque ele paga ótimos proventos. Na segunda colocação, a gente tem aqui, por incrível que pareça, o Banco Banrisul. Para o investidor sardinha, eu particularmente acabei comprando as ações preferenciais classe B, PNB, que é o BRSR6. O Banrisul hoje, ele está pagando quase R$ 1 por ação nos últimos 12 meses. Esse yield está acima da Selic, a 10% ao ano. Se desvalorizou ainda mais que o Santander, principalmente por ser um banco estatal do Rio Grande do Sul. Está negociado abaixo de R$ 10, algo que chega a ser impensável. Por quê? Porque olha para essa relação preço sobre valor patrimonial. O valor patrimonial de cada ação é 0,45 vezes o que está cotado hoje. É um banco que está com PL extremamente baixo, mesmo com um lucro hoje que não é muito alto, como você percebe aqui desse gráfico. Um lucro de R$ 700 milhões, ainda não acabou o ano, mas se você comparar com 2019, não chega nem perto, e também com 2017, ainda assim, olhando-se para o patrimônio líquido desse banco, que é de quase R$ 9 bilhões, você comprar toda essa estrutura empresarial por 4,4 bi, na minha opinião, não é recomendação, é uma ótima pechincha. É claro, nem mesmo o Barsi investe em Banrisul, ele já declarou que não o faz, porque o Banrisul não tem resultados tão satisfatórios quanto os demais bancos. Mas pensando no Value Investing, que é uma perspectiva que eu sigo também, comprar um banco abaixo da metade do seu valor de patrimônio líquido, o risco para o investidor é exatamente zero. Isso não significa que eu não irei vender Banrisul a partir do momento que o Banrisul passar a ser cotado a valores que eu considere que o risco na ação comece a ficar significativo, pode ser a hora de vender, principalmente se ele parar de remunerar bem o seu acionista. O yield médio dos últimos 6 anos de Banrisul, pasmem, está na casa dos 9,66%. Isso aqui é muito alto, porque o banco não costuma performar bem nas suas cotações. Por outro lado, o acionista acaba sendo bem remunerado. O preço teto hoje de Banrisul, PNB, é R$ 16,24. Isso aqui dá um potencial de valorização de quase 60%, sua margem de segurança. A projeção de dividendos da AGF é de 97 centavos por ação. Ou seja, o que você tem aí? Vamos pegar essa projeção de 97 centavos e fazer o yield de vezes 8. Para mim é ótimo já. Então você teria um preço teto que eu considero conservador de R$ 12,12 para Banrisul. Esse é meu preço teto. Eu sempre utilizo o mais conservador possível, porque isso evita de eu comprar errado, a preços que não vão me remunerar significativamente no longo prazo. Lembrando que para o
Barsi, preço sim importa. É uma divergência que ele tem, que eu concordo com ele, frente a outros influencers e especialistas em investimento, ou seja, aqueles que são adeptos da teoria do mercado eficiente. Lembrando também que o payout médio do Banrisul é baixo, 41%, logo não há risco do banco simplesmente queimar o seu caixa e assim os acionistas ficarem a ver navios. E na primeira colocação, nós temos o Banco do Brasil. Mentira, aposto que você pensou que é o Banco do Brasil. Veja, por mais que o Banco do Brasil pague R$ 2,26 por ação, hoje é um yield espetacular para esse banco de quase 8%, e mesmo sendo um banco negociado a múltiplos ridículos de baixo, ele possui um dividend yield histórico de quase 6%, inclusive até mais baixo do que o Santander. Só que a verdade é que hoje o banco que mais paga o acionista, ou seja, que melhor remunera o seu sócio, é justamente o Bradesco. Por que eu digo isso? Hoje o yield está ali próximo de 6%, média do Ibovespa, 95 centavos por ação ordinária. É um banco que também está sofrendo bastante em desvalorização, quase 20%, negocia também bem próximo do seu valor de patrimônio líquido, algo que é bem difícil de acontecer. Veja, ele está a 32% abaixo de sua média de negociação na bolsa e um PL abaixo de 7 vezes lucro, algo também bastante raro. Veja que o PL médio do Bradesco é a casa de 10 vezes lucro. Por que eu digo que o Bradesco justamente é o que melhor remunera hoje na bolsa? Porque além desse yield aqui de 5, 6%, que nos últimos 6 anos foi de 5%, o Bradesco paga a chamada bonificação anual de pelo menos 10%, transferindo parte da sua reserva de lucros para o seu capital social, sem modificação do patrimônio líquido. Portanto, já se trata de dinheiro que está dentro da companhia e ela vai remunerando aos poucos seus acionistas. Dessa forma, se você tem aí um yield de 5% em Bradesco, você pode simplesmente somar os 10% e chegar então a um yield de 15%. Na verdade, até mais. Por que mais? Porque esses 10% aqui de bonificação vão gerar mais dividendos. Então, no mínimo 15%. E essas bonificações anuais sempre ocorreram, pelo menos desde 2015. 2015, onde aconteceu uma bonificação de 20%. E o banco tem bastante reserva para fazer isso. Veja que hoje o Bradesco possui uma reserva de lucros de 67 bilhões de reais. Esse valor aqui pode ser retirado anualmente para bonificações. O Bradesco acaba fazendo isso na casa dos 4 bilhões de reais. Perceba aqui a diferença entre 2020 e 2021. O Bradesco pegou 4 bi da reserva de lucro e acabou aumentando no capital social da empresa, saindo de 79 bi para 83 bi. E ele vai continuar fazendo isso, de 3, 4 bilhões aqui por ano. Isso aqui é bem sustentável no longo prazo. Por isso eu entendo que o maior dividendo, a maior remuneração acionista atualmente é a do Bradesco. Se você não concorda comigo, já vai deixando aqui nos comentários e expõe os seus motivos. Por fim, no quesito rentabilidade, e aí inclui obviamente a valorização das ações, nos últimos 10 anos o Santander foi o vencedor disparado, com 1.200 e tantos por cento de rentabilidade. Na segunda colocação temos o que? O Itaú, que é um banco que também se valorizou muito, 355%, e depois o Bradesco, 343%, Banco do Brasil, 208% e Banrisul, 88%. Nos últimos 5 anos, essas linhas se estreitaram, já que os bancos não performaram tão bem nos últimos 5 anos, e aí fica na primeira colocação o Itaú, com 121%, e na última colocação, como sempre, o Banrisul, que tem o maior yield, mas a menor rentabilidade nos últimos anos. Dentre os bancos citados, o Barsi tem Banco do Brasil, é o maior acionista pessoa física do Banco do Brasil, e Santander. A minha maior posição também é o Banco do Brasil, não exatamente pelo yield que ele paga, mas pelo preço que ele está sendo cotado, está muito baixo, e também tem o Banrisul, diante da sua cotação extremamente baixa e do seu yield bastante significativo. Mas deixa aqui nos comentários, você investe em algum desses bancos? Se você gostou desse vídeo, por favor, clica aqui embaixo no botão de gostei e se inscreve no canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investir. Até o próximo vídeo. Fui!